o licenciamento no Estado? Então, o empreendedor, ele pode entrar com uma consulta. Ele não sabe como ele vai fazer o licenciamento daquele empreendimento ou atividade. Então, ele entra com uma pergunta. A partir dessa pergunta, feita essa análise pela equipe técnica, ela pode concluir pela necessidade de apresentação de um relatório ambiental preliminar ou um estudo ambiental simplificado, se o empreendimento não for de significativo impacto ambiental. Então, é um licenciamento simplificado, o relatório é simplificado. Ou então, ela pode concluir que os empreendimentos eles são significativos, então isso tem que ser avaliado por meio de um EIA-RIMA. Então, se for EIA-RIMA, então ele apresenta um plano de trabalho. Esse plano de trabalho, que na verdade é uma proposta do que ele vai apresentar no estudo de impacto ambiental, subsidia a elaboração de um termo de referência, que é um roteiro, na verdade, para o EIA-RIMA. Esse termo de referência sendo emitido, ele subsidia a elaboração do EIA-RIMA pela consultoria, pelo empreendedor. Protocolizado esse EIA-RIMA, então começa o licenciamento, né? Então, esse EIA-RIMA, ele passa por audiência pública, que a audiência pública é uma fase muito importante do licenciamento, né? Então, ela tem a função de colher subsídios para avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento e para tornar público aquele empreendimento para a sociedade, e principalmente para a população afetada. Passada essa fase, então, é feita a análise do projeto, e se o empreendimento ele for avaliado como ambientalmente viável, o parecer é submetido ao CONSEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente. O CONSEMA, deliberando favoravelmente, então é emitida a licença prévia. Se o empreendimento ele não for viável ambientalmente, essa licença prévia é indeferida. Esses relatórios ambiental preliminar e o EAS, que é o Estudo Ambiental Simplificado, são utilizados para empreendimentos mais localizados, né? Então, o procedimento de licenciamento é um pouco mais simples. Então, a análise é feita pela equipe e ela avalia se o empreendimento é viável ou não. Depois de emitida a LP, segundo condicionantes, a LI é só emitida desde que todas as condicionantes estabelecidas na LP forem comprovadas como atendidas pelo empreendedor. E a LO ela é emitida, então, após o cumprimento das exigências da licença de instalação. Agora, o que tem de diferente? O que tem de condicionante na LP para LI e da LI para LO? Na fase de LP, são estabelecidas algumas condições para aquele empreendimento se implantar. Então, o empreendedor propõe alguns programas, que eu vou falar depois um pouquinho mais para frente. A equipe faz essa avaliação dos impactos e faz a avaliação daquelas medidas mitigadoras e compensatórias que estão sendo propostas, solicita alguns detalhamentos. Esses detalhamentos, o plano básico ambiental, ele é apresentado na fase de LI e o projeto mais detalhado, né? Feita essa análise dos programas ambientais, então, mais detalhados, então é emitida a LI. E a LO? A LO ela é emitida desde que o empreendedor comprove que ele efetivamente implantou aqueles programas, os resultados daquele programa e quais as condições de operação do empreendimento. Bem, no processo de licenciamento, vários órgãos são ouvidos, né? Por quê? Porque tem legislação que ordena isso, né? Então, quais são os órgãos passíveis de serem consultados durante o processo? O IBAMA, o Instituto Chico Mendes. O Instituto Chico Mendes, ele é o órgão gestor, órgão federal, gestor de unidades de conservação federal. Então, se o empreendimento estiver afetando alguma unidade de conservação federal, então o órgão tem que fazer uma consulta formal para o Instituto Chico Mendes. O IFAM, quando que é consultado o IFAM? O IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
O IPHAN, ele tem que ser ouvido na fase de licenciamento para emitir alguma manifestação favorável ou não sobre o empreendimento, sobre o patrimônio histórico e arqueológico, né? Então, ele emite essa manifestação com base no diagnóstico arqueológico. Então, o arqueólogo, a consultoria contrata arqueólogo, ele faz um diagnóstico para protocolar isso no IPHAN. Então, a gente precisa da manifestação desse instituto para dar viabilidade. Fundação Florestal e outros órgãos gestores de unidades de conservação estaduais, municipais, eles também são ouvidos. Então, por exemplo, o Parque Estadual da Serra do Mar, o PESM. Se o empreendimento passar no PESM, a gente tem que fazer consulta formal para a fundação. Colegiados gestores de APAS, né? Então, áreas de proteção ambiental, que são unidades de conservação de uso sustentável. A gente também tem que ouvir se o empreendimento foi implantado dentro da água. Comitês de bacia hidrográfica. Então, quando que a gente ouve? A gente ouve quando o empreendimento ele vai afetar a bacia. Então, vai afetar a qualidade e quantidade do recurso hídrico na bacia. DAE ou ANA. O DAE, ele vai emitir uma outorga. Uma outorga, se o empreendimento, se um duto estiver interferindo no curso d'água, o DAE tem que emitir uma outorga prévia. Ou ANA, se o rio for federal. DAE, se o rio for estadual. A gente consulta também o CONDEFAT e os conselhos municipais de tombamento. Se o empreendimento afetar algum patrimônio tombado, e o estudo tem que identificar isso, né? Então, também é ouvido o CONDEFAT e esses conselhos. O empreendimento vai intervir em alguma terra indígena. Então, tem até uma instrução normativa da FUNAI que estabelece que a gente tem que ouvir, né, a FUNAI. Institutos de colonização agrícola e o ITESP também a gente ouve, se for interferir nessas áreas. Bem, aqui eu só listei algumas resoluções, pelo menos as mais novas, sobre alguns temas, né? Então, eu só quis ressaltar algumas. Na verdade, tem muitas resoluções, muitas leis, decretos, mas essas são um pouco mais novas. Então, para estudos de flora, e para você tem a Lei da Mata Atlântica e também o decreto regulamentador, que é o 6660. A Lei Estadual do Cerrado, e tem uma resolução também que regulamenta essa lei. Para supressão de vegetação e compensação florestal, então tem a resolução SMA 86 de 2009. Para estudos de fauna, além da instrução normativa do IBAMA, é utilizada também a portaria DPRN 42/2000 e a resolução SMA 22 de 2010, que fala sobre o monitoramento de fauna para a supressão de vegetação. Manejo de fauna, então tem a resolução SMA 25 de 2010. Hoje em dia existe o centro, foi criado o Centro de Fauna Silvestre na SMA. Então, esse Centro de Fauna Silvestre, uma das atribuições é emitir essas autorizações para manejo de fauna. Então, o empreendimento ele vai interferir em algum fragmento que você precisa fazer estudo de fauna, você precisa fazer relocação, resgate de fauna. Para tudo isso tem que ter uma autorização. Na verdade, quem emite essa autorização até esse ano, era o IBAMA, supletivamente, para essas questões de fauna. Com a criação do Centro de Fauna Silvestre da SMA, então quem emite essas autorizações é a Secretaria de Meio Ambiente. Então, além da fauna, depois o IPHAN. Sobre essa obrigatoriedade de consultar o IPHAN, quem estabelece essa SMA 34 de 2003. Outorgas para travessias de corpos d'água, resolução conjunta entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Recursos Hídricos. Anuência dos órgãos gestores, agora tem uma resolução SMA 11 de 2010. E comitês de bacias hidrográficas, então, eles têm que ser ouvidos de acordo com essa resolução SMA 54 de 2008. Bem, como é que é feito o licenciamento hoje, né, para essas tipologias? Então, dutos, rodovias, portos, aeroportos, terminais, dragagem,
Então, a LP, LI e LO, elas são avaliadas lá no Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental. Termoelétricas e refinarias, a LP é avaliada pelo Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental e a LI e a LO, a continuidade do licenciamento é dada nas agências ambientais, aqui nas regionais. Né? Ah, mas o licenciamento não está unificado? Ele está unificado. Né? Mas essa transição, ela tem que ser lenta. Né? Não pode, de repente, do dia para a noite, a agência já acordar com o licenciamento de tanta coisa aí. Então, essa transição está sendo feita devagar.